Ah, tá ótimo. Obrigada. Ok, hum, beleza. Tá passando o slide? Tá. Beleza, maravilha. Bom, então, sejam bem-vindos mais uma quarta-feira. E hoje estou aqui para fazer a resenha referente à semana passada. E, primeiramente, agradecer ao Pedro, porque o Pedro acabou fazendo o que ele achou que era para ele fazer. Então, os slides, parte deles, ou 99,9% deles foram feitos pelo Pedro. Então, obrigado, adiantou. Mas vamos lá. Bom, então semana passada nós tivemos a leitura de dois artigos. Um deles era esse do Moro, de Large Languages, Impossible Languages and Human Brains, que ele comparava aquilo que a gente está chamando hoje, assim, grossamente como inteligência artificial, ChatGPT, chatbot, e entre outras coisas, com as línguas humanas, e por que não pode ser comparado, ou o que é diferente entre os dois. E o segundo artigo, esse definitivamente mais complexo, fala sobre a diferenciação de ondas eletrofisiológicas e sobre modelos estatísticos. Bom, para começar por basicamente, enfim, é uma comparação entre esse Large Language Models e a linguagem humana. E não é equiparável à linguagem humana, isso é muito importante. Primeiro, que humanos têm criatividade, e segundo, que as máquinas não conseguem aprender aspectos básicos da estrutura sintática da linguagem humana. E é esse exemplo aqui vem do artigo, então a gente tem uma frase como: a pintura da parede foi a causa da revolta, e a causa da revolta foi a pintura da parede. Foi só deslocado o predicado e o sujeito. E você pode fazer a pergunta referente à revolta, porque é o predicado, então qual é a revolta você acha que a pintura da parede foi a causa? Mas se você tenta fazer isso com a parede, não dá certo. E o computador ele não aprende isso. Então, qual parede você acha que foi a causa da revolta ou foi a pintura? Não vai, não vai. E o computador não aprende isso. Bom, além disso, também é uma questão de pobreza de estímulos, o argumento de Platão, pois se a gente for comparar talvez uma database no ChatGPT com os estímulos que a gente recebe, enfim, é uma análise, é uma comparação certamente difícil, mas em termos de quantidade de dados, certamente esse ChatGPT, por exemplo, tem muito mais, bilhões de dados, talvez. Além disso, isso eu já comentei, da análise da estrutura. Além disso, não tem senso de Só um verdade. minutinho só um minutinho. Pode falar. Não, desculpa, é porque a gente tem que deixar aberto o negócio. Acho que é a Renata que tem que deixar aberto as pessoas pedindo para entrar. Parece que tem Tá. várias pessoas que estão querendo entrar. Não, tranquilo, tranquilo. Ok. Então, continuando. Uma outra coisa também importante é que a questão de competência da máquina é uma questão de hardware, né? Então, a gente não teria uma frase, essa diferenciação entre competência e desempenho para a máquina, isso se perde, porque se trata puramente de uma questão de hardware. Além disso, a linguagem humana consegue ser aferida com estudos clínicos, então, afásicos, não afásicos, e essa comparação faz o menor sentido com a máquina. Aqui o exemplo que eu já dei. E, bom, a conclusão do paper é a seguinte: dados esses motivos, a melhor alternativa para se investigar as questões mais intrínsecas, nível dos princípios da linguagem humana, é o modelo das línguas impossíveis. Então, eh, as línguas teóricas que violariam as regras que são impossibilitadas pela GU, então não estariam presentes na GU. Bom, agora já passando pelo outro artigo, eu poderia pensar, uma coisa que me veio à cabeça foi que um principal objetivo desse paper seria essa diferenciação de NP e de VP, que para a gente da linguística formal isso é uma coisa muito, muito dada, assim, não tem nem o que a gente debater nisso, só que isso é um nível de adequação neurofisiológica. Um outro objetivo do paper, será que existe esse nível de adequação neurofisiológica? Como achá-lo? Como corroborar a parte formal e essa adequação neurofisiológica? Uma outra coisa também, um outro objetivo do paper é analisar o processamento sintático lexical no encéfalo e comparar com modelos probabilísticos. Ele usa o italiano, porque ele possui formas homófonas. Foi feito também com 32 participantes italianos. E aqui são os usos
os modelos probabilísticos. Então, Representation Similarity Analysis, modelagem linear e teste de permutação baseado em clusters. A análise do EEG e dos espectros. Bom, continuando. Aqui tinha uma coisa que eu botei aqui, lá em cima. Isso, na verdade, é mais uma coisa para a gente se divertir um pouquinho, né? Então, vou falar essa frase aqui e no final da resenha eu quero ver se alguém achou a resposta. Então, lá em cima do morro tem um homem a cavalo. O que ele tem nas Fala de mãos? novo, fala de novo, fala de novo. Tá. Lá em cima do morro tem um homem Aham. a cavalo. O que ele tem nas mãos? Tá? Vou deixar isso com vocês. É puramente para a gente se divertir, tá bom? Ok. Então, a questão de formas homófonas do italiano, a gente teria a porta e a porta, que significaria a traga. Ou seja, um seria um verbo, desculpa, um seria um verbo e o outro seria um nome. Bom, esses são os modelos matemáticos testados. É, enfim, acho que talvez se o Pedro quiser falar mais alguma coisa sobre isso. Bom, agora vamos lá. Então, basicamente, no experimento, haviam três condições experimentais. Então, a princípio, foi chamado de HP, que seria o sintagma homófono. Num contexto não previsível, então, o contexto anterior é um advérbio. Então, força, ela porta, é aperta. Então, quando o participante escuta esse força, ele não tem como saber se esse lá porta é um nome ou se ele é um verbo. E a partir de Laporta é vindo ou um verbo ou um nome. E aí, enfim, não é possível que sejam dois nomes, sintaticamente falando, ou dois verbos, nesse caso especificamente. Então, HP fortemente previsível, que é exatamente o contrário. Então, se por um lado o NP vem depois e elimina a questão da homofonia, tornando apenas possível a interpretação de ser um verbo, agora o NP vem antes e necessariamente o HP, que vem depois, tem que ser um verbo. E é o contrário também. Então, vem um NP antes e tem que ser um VP, necessariamente depois. Também a HP fracamente previsíveis, então pode ser tanto VP quanto NP até o lá, mas não porta é interpretado como NP, porque a gente tem um advérbio de passado no início. Então, lá porta é, não é uma frase bem formada, porque o verbo teria que estar no passado. Então, o lá, até o artigo está tudo bem, mas quando vem o porta, não é uma frase mais bem formada em italiano. Essas são as bandas de frequência. O que é curioso também é que no artigo de hoje, que será apresentado pelo Léo, a gente também vai ter a reocorrência desse tema. Enfim, sobre as janelas de tempo, foram gravadas. Aqui a gente tem enfim, os espectros, e aí o Pedro também comentou sobre esse outro modelo estatístico em relação à formação do quadrado, foi dar aquele exemplo sobre ser forte, sobre ser fraco e sobre ser meio termo, e a gente tem aqueles valores 1, 0,5 e 0. Bom, aqui tá, eu não vou me deter muito em detalhes sobre isso, mas, enfim, também foi comentado bastante sobre surprise, sobre surpresa sintática em bandas diferentes. É, Bom, VPNP com poder diferente, VP com poder maior, maior complexidade. Maior complexidade porque se a gente voltar lá naquele slide inicial, vocês veem que o NP ele é bem linear, né? Já no VP você tem que trazer para lá. Bom, modelo N-gram. Se o Pedro quiser falar alguma palavra sobre isso também, fique à vontade. É, eu acho que é basicamente isso. Vamos para a discussão, então. Então, a surpresa lexical relacionada à dificuldade de processamento da compreensão linguística e evocação de memória. Banda delta na região posterior. Essa região é mais ativada em processos de compreensão. As oscilações delta, comunicação entre processos cognitivos, evocação de memória e atenção. Diferença entre NP e VP. Essa é a parte muito importante. Em contextos não previsíveis, desambiguação. Então, as bandas delta e teta refletem isso. Então, a gente chega naquele caso de adequação neurofisiológica, e os casos fracamente previsíveis serviram para refinar a distanciação. Ocorreu também surpresa sintática nas bandas beta e gama, e os modelos lineares não se correlacionaram. É preciso informação sintática para o processamento. Os modelos N-gram foram significativos, mas os eletrodos apenas parcialmente se sobrepõem aos da surpresa sintática, o que pode indicar processos diferentes. Conclusão: NP e VP são processados de modos diferentes. O processamento sintático lexical ocorre com eletrodos diferentes, bandas de frequência diferentes e diferente amount de tempo.
informação sintática necessária para explicar a atividade elétrica e descobertas podem levar à construção de próteses linguísticas, assim como assistentes mais contextualmente cientes. Acho que é basicamente isso, e agora eu quero ouvir quem tem a resposta. Obrigado. Muito bom. Agora, como a Obrigado. gente ouviu isso duas vezes, foi muito bem explicado pelo Pedro e está sendo também pelo Bernardo. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Pode fazer pergunta sobre essa revisão. Pode e deve. Bernardo está aí para responder. Aí eu vou ter que pedir para o Pedro também. Para o Pedro Pedro também. vai me ajudar. Pedro vai me ajudar. Eu não sei se alguém tem dúvida, mas eu passei a semana todinha pensando aqui sobre aquilo que a. Eu não sei se ela tá aqui, a Emily, mas ela comentou sobre a diferença dos modelos lineares, que ela disse que leva em consideração não só o anterior, mas todos. Aí eu tava pesquisando sobre isso, porque eu achei muito interessante, e aí, só acrescentando informação para nesse contexto. Tipo, é como se você atribuísse certos valores matemáticos a cada palavra. Então, por exemplo, no modelo linear, uma frase como a menina come o bolo, esse bolo aí, ele pode ser predito linearmente em relação a todas as palavras anteriores, mas é como se cada palavra anterior tivesse o mesmo valor. Então, por exemplo, a menina come o. Então, todos teriam o valor um, por exemplo. E aí é linear porque o conceito matemático de linear é soma. Então, ele meio que somaria esses valores todos. Já o modelo estrutural, ele estabeleceria pesos diferentes para cada palavra, considerando a estrutura sintática. Então, por exemplo, a menina come o bolo, o, o come teria um valor um pouco maior, por exemplo, tipo o valor 2 e a menina teria um valor 0,5. Porque justamente o nível de proximidade sintática e estrutural importaria. Então, pelo que eu via, essa diferença entre os modelos lineares e hierárquicos estaria nesses pesos diferentes que um dá para determinadas palavras. Então, é tipo como quando vocês fazem o Enem, e aí se você faz letras, eu não sei se na UFRJ é assim, mas se você faz Uhum. letras, tem um peso maior para linguagens. Se Uhum. você vai fazer matemática, tem um peso maior para exatas. Então, esses pesos diferentes é o que faz o modelo hierárquico ser diferente do linear. Mas tem Mas é uma coisa que sempre é linear e que não adianta a gente não aceitar, que é o seguinte: mesmo que você ponha essas diferenças de peso, as que predizem menos já estão predizendo alguma coisa. Então, elas também afetam quando o cara ouve comer, ele já ouve comer sabendo que é a menina que vai comer. Então, a menina vai comer é um pouco diferente do que o velho vai comer ou o cachorro vai comer. Você provavelmente o cachorro você pensaria em carne ou osso, entendeu? Você já faz uma modulação do próprio comer pelo que veio antes, embora menos. Então, nesse modelo de estrutura, é muito difícil a gente conseguir botar uma linearidade nele, mas na verdade tem também uma linearidade que não pode deixar de vir porque ela é a própria, ela está vindo com fluxo de informação. Então é uma coisa, é um cálculo bem complexo, porque tem esse outro cálculo que também está incidindo ali. São os dois funcionando, né, para até sim. chegar. Eu tenho um amigo que é engenheiro elétrico e quando eu falei sobre modelos lineares com ele, ele já estudou sobre isso na faculdade, ele disse que odiava, porque ele disse que nunca viu um cálculo tão difícil quanto esses modelos lineares quando tem muitos elementos, porque é muito complexo. Ele diz é um negócio assim, absurdamente complexo. Quando você vai calcular, porque trabalha com conta, né? Então, é linguagem. Ah, Ele diz que as contas envolvidas nisso são muito grandes. Aí ele diz que é muito Engraçado. complicado. Na minha leiguice, eu chutaria que o hierárquico fosse mais complexo. Aí eu não sei. Ele só falou que o do linear é muito difícil para ele. Uhum. Mas o hierárquico eu não sei se acho ele que tem se uma estudou. complexidade para você achar o que é
para você entender a hierarquia. Mas aí o ponto que está juntando, quando junta, por exemplo, comer com um argumento interno, é Uhum, relativamente simples, né? Porque tem uma atração enorme comer por tudo que pode ser comestível, né? uhum, Então você tem que checar numa lista que já está restrita, né? Mas é porque não é só naquele ponto, tem também incidência dos outros pontos. Mesmo que seja uhum. indireta, né, tem uma incidência. Não é dizer que você vai montando essas palavras como elas estão vindo para você e que nada vai acontecer até você ter certeza do que está acontecendo. Você já está procurando fazer sentido daquilo. E é um sentido que tem um lado que é estrutural e que está por baixo, mas também tem uma ordem linear. Talvez seja por isso, Aniela, inclusive, que no artigo os eletrodos, os eletrodos próximos aos eletrodos que foram sintáticos, eles também foram sensíveis ao modelo linear em Isso. algumas partes. Então, talvez seja por isso. Uhum. Legal. A Ana Letícia tem uma pergunta. Espera aí um pouquinho. Vamos voltar lá. Quer que eu compartilhe aqui? É que eu vi a pergunta dela e ela sumiu para mim. Ela perguntou uma coisa que eu não entendi direito. Para que servem esses modelos? Os estatísticos ou esses modelos? Ah, tá, sim, sim. Explica tudo para ela entender. Então, esses modelos é meio que uma representação matemática para para tentar o que eu posso falar? Para tentar gerar uma frase, por exemplo. Então, eles seriam muito úteis para a construção de, por exemplo, uma máquina que gera frases, algo como o ChatGPT, por exemplo. Eu não sei exatamente qual é o algoritmo do ChatGPT, mas eu acho que ele é um algoritmo linear, porque ele é baseado em estatística multivariada. Geralmente, estatística multivariada não é logarítmica. Então, eu acredito que o ChatGPT, por exemplo, seja um modelo linear muito grande. E então eles poderiam servir para isso. O autor até comenta que poderia servir, inclusive, para construir próteses linguísticas para pessoas que perderam a linguagem, porque você conseguiria transformar, por exemplo, essas ondas do cérebro em, em colocar no modelo matemático ali e ele gerar uma frase, entendeu? Então ele seria muito útil nessas interfaces com a máquina. Mas eles também são úteis na matemática. Eu não lembro para quê. Tipo, para linguagem de programação, se eu não me engano, eles são usados, mas eu não tenho certeza. E aí talvez a Aniela ou a Maria saibam mais. Mas a Eu acho, pergunta eu acho que uma outra maneira de explicar, mas eu não tenho certeza se esse artigo foi assim, porque eu não li esse aqui, é que, né, se cada um desses modelos ele representa uma possível máquina de geração linguística, digamos assim, né, é uma maneira de você testar quais deles, né, gera algo que é mais parecido com que nossa Uhum. máquina natural, digamos, gera, né? Ou essa seja, foi você isso que ela está falando foi o primeiro sentido, a primeira razão da pessoa tentar fazer um modelo desse, é tentar entender como é que o cérebro funciona. isso. Depois é que apareceu Então, o você chat. pode usar o modelo para gerar várias coisas. Você pode gerar produção mesmo. Assim, se eu alimento essa máquina com, né, input, como a gente também é alimentado de insumo, né, na fase de aquisição, o que é que ele consegue gerar a partir disso, né? Isso você pode testar. Você também pode testar esse modelo, tipo assim, dado esse modelo, que tipo de padrão de ativação neuronal ele prevê. E aí, se eu Maré, testo sentenças em uma pessoa, um grupo de pessoas, né? E isso gera um determinado padrão de ativação. Isso é mais parecido com que modelo? Modelo linear, modelo hierárquico, etc. Né? Ou seja, é como se você pode testar várias possibilidades cognitivas, né?
Também uma coisa que eu estava pensando aqui, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, é que também isso não é muito diferente claro que, enfim, com certa restrição, porque está preocupado com o processamento online, mas isso também não é muito diferente enfim, da investigação da gramática gerativa, né? Porque você tem que criar uma base de regras que não sobregere nem supergere frases, né? Então, esse modelo É, também não poderia gerar frases que não sejam legitimadas, ou então deixar de gerar frases que sejam bem formadas na linguagem é. humana. Que eu Sim. acho, inclusive, isso é uma fraqueza da teoria gerativa, que eles não fazem modelos computacionais suficientes, né? Uhum. Eu acho que porque já que eles estão partindo de uma realidade computacional, eles deveriam fazer modelos computacionais. Eu acho que não tem Mas eu acho que é porque, suficiente essa como. preocupação. Mas existe Não modelo acho, não. computacional, se você olha só a competência, porque aí você teria que olhar desempenho, né? Aí, como o estudo é só da competência, ou teoricamente seria só da competência, eu acho que. Então, É, Eu mas em acho algum que. momento, desculpa, assim, em algum momento você tem que testar como que aquilo Não, seria claro. implementado, né? Uhum, Desculpa, uhum. Pedro, pode falar. não, eu só ia dizer que, na verdade, quem criou essa hierarquia, estabeleceu uma hierarquia de gramáticas, foi o próprio Chomsky, que inclusive isso é estudado no campo da computação. Então, por exemplo, toda essa hierarquia, gramáticas de estado finito, gramáticas livres de contexto, gramáticas sensíveis a contexto, esse monte de coisinhas, o Chomsky criou baseado na matemática, e aí talvez a Aniela saiba explicar melhor. E aí isso é estudado na computação. Um amigo meu é da computação e ele vivia me mandando coisas do Chomsky, dizendo: Olha aqui, eu estou estudando esse cara. Eles usam muito para construir compiladores. Aí, se você me perguntar o que é um compilador, eu não faço ideia, mas eu sei que é usado. E eles estudam isso na graduação. Então, o que eu acho é que o Chomsky nunca quis se especializar nisso, porque ele tem um tipo de raciocínio que ele tem que ser competente naquilo que ele faz. E ele faz assim com a mão, dizendo que essas outras coisas, as outras pessoas é que têm que fazer. Então, eu acho que ele disse, isso é computação in human language, né? Aquele CHL dele, né? É computação isso. Então, ele abre a porta para existir uma ciência que vai testar e vai ver o que a máquina acha que é mais rápido, o que chega mais lá. Eu acho que ele ajudou a beça as coisas de máquina que estão sendo feitas hoje em dia. Mas ele não quer testar isso, ele acha que não é para ele fazer isso, ele acha que o que ele tem que fazer é uma outra coisa. Ele dividiu muito isso e tem uma vida de devoção, uma coisa que é um objeto pequeno. E ele aconselha as pessoas a fazerem isso, a delimitarem bem o assunto que elas vão fazer. Então, eu acho que foi uma incompetência da comunidade da gramática gerativa não ter feito isso ficar mais próximo. Mas hoje em dia já tem bastante gente que trabalha com as duas coisas. É, tem bastante gente também em aquisição de linguagem que está trabalhando com, 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 com modelos computacionais e testando coisas, né? Mas assim, o que eu acho que em relação ao Chomsky especificamente, ele realmente não quis fazer isso. Ele quis fazer outra coisa. Foi por isso que ele fez outra coisa. Mas ele chamou de modelo computacional, Computation and Human Language. Ele sabe que é uma computação. Mas a gente ficaria melhor se a gente conseguisse estudar esses modelos, porque os limites da computação não são muito claros, né? A não ser que você vá lá e experimente, né? Como esses caras estão fazendo. E tá tendo muito boom, assim, de estudo com modelo computacional, o modelo agora probabilístico ou não. Aquela Neurobiology of Language, quase sempre sai algum artigo de alguém usando, testando algum modelo, um Sim. modelo matemático de Large Language Models ou afins para tentar dar conta de alguma coisa. Eu acho que a Aniela não gosta muito, mas o Charles Yang também propõe um modelo para aquisição, né, que é basicamente aquele
princípio da tolerância, que é Nossa, mais matemático. eu adoro o Charles Young. Não, Putz. o princípio da tolerância. Ah, o da tolerância eu não gosto, não. Realmente. Inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas que eu me lembro ter falado isso. Tipo, tá, as pessoas Aham. não testam o suficiente computacionalmente. Porque os modelos que você menciona, Pedro, né, assim, você não vê muita representação desses modelos Na gramática gerativa. na, bom, na gramática gerativa, não, em teoria, né, mas nem na neurociência. Mas o Brennan, por exemplo, é alguém que também testa esses modelos mais, né, baseados em computação gerativa, por exemplo. O Nicoleles fala que, assim, até os anos 80, 90, assim, os neurocientistas não mexiam muito com o computador, assim. Aí ele disse que quando ele teve que aprender, ele teve que aprender a programar, fazer tudo sozinho, porque não tinha ninguém para ensiná-lo na época. Então é algo bem recente. Mas Não, assim, mas tem outros Gente, modelos computacionais, só que não muito de base gerativa, é isso que eu estou falando, né? gente, desculpa interromper a conversa e as discussões, mas aí eu estou preocupado com o tempo do Léo, para ele apresentar o artigo dele. Mas a notícia fez uma pergunta interessante, mas também, enfim, Léo, passo a palavra agora para você. Talvez, ó, gente, vocês podem botar uma referência desse princípio de tolerância, que eu também não me lembro. de forma bem rápida, É. enquanto o Léo pode ir apresentando aí, Bota uma referência, talvez mais é, melhor, é, da gente poder ler. pode esperar aí, então, deixa eu ver que eu tenho um texto. Enquanto ele está fazendo isso, deixa eu só elogiar a primeira pergunta da Ana Letícia, que foi uma pergunta assim de base, para que a gente está discutindo o modelo. Ela vai pergunta para que se usa o modelo, né? Seria uma pergunta que a pessoa às vezes fica acanhada de fazer, porque eles estão discutindo o modelo, eu vou perguntar para que é o modelo, mas a tua pergunta foi essencial, porque eu acho que esclareceu bastante para todo mundo, não só para você, mas para os outros, né? E se você não entende, por acaso, se você não entende isso, todo o resto não faz sentido, vira um monstro, né, o que você está falando. Aí você vai e resolve o problema ali. Tá? Então, eu quero encorajar perguntas como essas, que quando vocês não estão entendendo uma coisa assim muito de base, justamente o que tem que fazer é vir lá e perguntar, tá? Porque é só assim que vocês vão entender o resto. Né? Logo em seguida, ela falou assim: ah, obrigada, entendi. Poxa, ela não estava entendendo e duas frases ela falou obrigada, entendi. Isso foi mais rápido que eu entendi. Vou Aham. te contar. Até agora eu não entendo a metade. Posso compartilhar? Pode, Léo. Ah, também, só antes de eu começar, também queria parabenizar Léo pela escolha do paper. Muito interessante. Eu vi vários, assim, né, referências no paper que eu acho que são referências para quem se interesse, né, por esse tipo de entendimento, mesmo a nível de implementação neuronal. Tem várias referências, assim, seminais que são bons de ler. E teve vários que eu peguei porque eu fiquei curiosa e botei todos os papers numa pasta, né, no Drive, que eu compartilhei no WhatsApp, né, só para o pessoal se ficar curiosa ou, né, quer entender melhor. Aí tá lá. Parabéns, Muito ô, Léo. obrigada, Maré. E obrigada para o Léo mesmo. Essa autora, Nina Casanina, é muito, muito boa. Não me agradeçam ainda não, porque a escolha do artigo não se reflete necessariamente numa apresentação boa. Inclusive, eu vou pedir para as pessoas, assim, quem leu e puder participar, se em algum momento eu esquecer alguma coisa, porque é coisa demais nesse artigo. Mas obrigado. Ah, então, começando, o título é O que oscilações neuronais ou neurais podem e não podem fazer para a estrutura sintática, para a construção de estrutura sintática. Ah, o
assim, só antes, o que me levou a escolher esse artigo, na verdade, foi quando eu vi o abstract e no site do artigo no site da Nature, tem cartas de outros autores sobre discutindo o conteúdo desse artigo, e aí tem réplicas, as cartas dois autores deste artigo falando sobre a revisão do conteúdo nas cartas. Então, assim, e aí eu escolhi ele porque eu estava dando um pouco de falta de falar também de teorias, digamos assim, de modelos. E achei interessante a forma como a discussão se dá. E esse artigo ele concentra bem tanto, ele vai do aspecto teórico até o aspecto neurológico e também até o aspecto algorítmico, é uma discussão assim que mostra uma preocupação com o completo, né? Foi isso assim que me chamou a atenção nesse artigo. Apesar de que eu tenho só uma questão com relação a ele, mas enfim. Aí um pouco de contexto, eu coloquei de novo, porque essa é a terceira vez que eu estou fazendo uma apresentação sobre essa linha de estudo sobre oscilações. A primeira, acho que foi em 2021, quando jogaram no meu colo, não fui nem eu que escolhi. E assim, foi um troço super difícil, mas foi bom porque eu já estreiei assim, apresentando na CESinha assim, no susto. É, e é sobre um estudo do Puppel, que tem a palestra completa no YouTube. E aí o Puppel esse estudo é resultado de uma década de estudos que associou oscilações neuronais a ritmos cerebrais, eu não sei uma tradução melhor, mas é rastreamento, tracking da construção de representações unidades linguísticas. E aí o que seria essa oscilação? Ah, vamos pensar assim, em ritmos de respiração, né? Sim, um segundo, cada segundo uma respiração. Então, os neurônios, as populações de neurônios, elas emitem, elas se excitam, né? Emitem eletricidade em determinados ritmos. E eles se sincronizam para poder compartilhar informações. Então, essas oscilações é como se fossem digamos assim, esses ritmos com os quais os neurônios eles se excitam. E a excitação neuronal, ela tem a capacidade de se adequar aos estímulos externos e a processos cognitivos, supostamente, né? E é daí esse trabalho de Zing e colegas de tentar ver se essas oscilações, elas se adequam os ritmos cerebrais, se eles se adequam à construção de representações linguísticas. Então, eles exibiam sentenças para os participantes que cada palavra era uma sílaba. Então, eram desse tipo que tem aqui no exemplo. New plans gave hope. E esses estímulos eram emitidos de forma auditiva sem qualquer aspecto prosódico. Eles retiravam aspectos prosódicos do estímulo auditivo. E aí o que acontecia é que você tinha oscilações que batiam com a duração das sílabas, então 4 Hz, 4 sílabas. E aí, só que essa oscilação, ela está compatível com o estímulo acústico, com o sinal físico. E aí o que acontecia é que você tinha outras oscilações que ficavam no nível já das representações linguísticas, que não estavam no sinal físico. Então, se o sinal físico tinha 4 Hz, que é um para cada sílaba, que é quando está sendo emitido, por exemplo, não tinha um sinal físico relativo a você ter, por exemplo, dois sintagmas. O que acontece é que essa representação ela já é abstrata e a oscilação o ritmo cerebral se adequa a essas representações abstratas. Então, Não se adequam. se adequam. Não, eu digo não se adequam, eu digo elas representam. Tem um problema terminológico aí, desculpa, mas elas representam a construção dessas representações abstratas. Então você percebe que tem dois sintagmas, e aí você tem respostas de 2 Hz. E aí você reconhece uma sentença, e aí você tem um sintagma. Perdão, uma sentença, 1 Hz, ou seja, um fluxo que é um ciclo por segundo, se eu não me engano, né?
E, e aí a proposta de que essas oscilações elas podem refletir computações sintáticas abstratas. Isso está escrito no artigo, uma empreitada para associar, ver se essas oscilações realmente representam essas computações. E aí, só lembrando, o Bernardo já falou um pouco sobre, na apresentação, sobre o que são as bandas de frequência, que é algo que vai estar em todo o artigo, que é o seguinte: as ondas, elas têm, digamos assim, velocidades, né? Então, elas podem ser mais lentas ou mais rápidas. Então, por exemplo, você tem as ondas de gama, que elas vão numa faixa de 30 a 100 Hz. Que pelo que eu entendi, são de 30 a 100 picos por segundo. Aí você tem as oscilações beta, alfa, teta e delta, que a delta é a mais lenta. O que vocês vão ver através do artigo é que existe a proposta de que quanto mais lenta a frequência, a frequência, maior é o nível linguístico que é representado. Então, por exemplo, na gama você teria por exemplo, os sinais acústicos, e aí na delta você teria a segmentação do sinal acústico, e na delta você teria a representação da sentença. É possível que uma região do cérebro, por exemplo, esteja em atividade com uma oscilação mais lenta, por exemplo, na frequência delta, ao mesmo tempo que uma outra região oscile na frequência gama, que é mais rápida. Então, quando uma oscilação modula a outra, a gente fala em coupling, em acoplamento, que é quando, então, por exemplo, você tem uma região aqui que está oscilando uma frequência assim, e uma aqui que é mais lenta. E aí, quando uma afeta a outra, você fala as duas acontecendo simultaneamente, você tem um acoplamento. Ou então, quando na linha temporal de uma onda mais lenta, você tem picos mais rápidos da outra. É quando você tem adequação de uma modulação à outra. Aí você fala em acoplamento, isso é importante. Que eu acho que isso não ficou muito explicado no artigo. Ah, até aqui alguma dúvida? Não, está muito didático, muito mesmo. Está ótimo. Só lembrando que eu não consigo ver o chat aqui. Então, assim, se vocês Eu te puderem aviso falar. quando tiver pergunta, Léo, Obrigado, pelo Bernardo. chat. Né? Ahn, E aí, eu destaquei algumas partes do artigo em vermelho, porque elas têm a ver com críticas que vão ser feitas depois, na carta dos autores que revisaram o artigo. Mas o artigo já começa com uma fala que, para a gente da teoria linguística, já seria super polêmica, porque fala já, compreender sentenças envolve estabelecer relações hierárquicas entre palavras com base em nosso conhecimento gramatical. E por que que isso já é problemático, que os autores da carta vão apontar depois? Porque já presume, né, uma determinada teoria linguística que está sendo adotada já como um consenso. Mas, enfim, isso está presente, dá para ver isso presente em todo o artigo. As oscilações neuronais exercem papel central na compreensão de sentenças. Então, isso já está um tanto dado, mas o que é esse papel? E aí o artigo vai discutir duas perspectivas. Uma vai ser, perdão, oscilações para chunking, e eu nunca lembro assim uma tradução boa para chunking, mas chunking é quando você vai segmentando em pedaços, digamos assim, né? Você tem chunks, você tem pedaços de algo. Então, por exemplo, numa frase você vai ter pedaços da frase. Então, ou as oscilações servem para chunking, para você pegar aquela sentença que você está escutando e ir segmentando ela em chunking, em pedaços, ou oscilações para integração, que é a integração de informações em diferentes níveis. Léo, Eu, posso fazer uma pergunta básica? pode. Qual que seria a diferença em relação a chunking e merge? Ou a gente só está falando de esfera diferente? Olha, eu não sei, talvez a Aniela possa explicar melhor do que eu, ou a Maréia, mas pelo que eu entendi, é que você vai simplesmente juntando Não, em chunking você vai pedaços das. É, partindo. sim, você vai partindo, mas para você chegar à compreensão, você vai juntando os pedaços, só que você vai juntando os pedaços de forma linear.
E não de Isso. forma. No caso Uhum. por exemplo, o merge, se você pensar o merge como é na gramática gerativa, você tem o merge ocorrendo em diferentes níveis hierárquicos. E aí isso já não ocorre de forma linear. Pelo menos assim, Uhum. até onde eu entenda. Ou E pode é ao ocorrer de forma contrário, linear, né, Léo? ou pode. Oi? E são operações ao contrário. No Uhum. chunking você está segmentando e no merge você está Não, juntando. mas na integração você também tem a segmentação. A questão para mim é que você tem é que assim, se você faz o chunking, em algum momento você vai ter que ir juntando as informações para Mas montar a ele perguntou, representação da não, tudo sentença. bem, mas ele perguntou sobre Uhum. chunking, Ah, sim, entendeu? tá. Aí É, chunking é eu, só segmentar. eu vou dar depois um exemplo tem no próprio artigo, mostra assim, o que seria, por exemplo, a diferença da estrutura hierárquica para a estrutura linear. Ah, Eu acho que o que está por trás dessa pergunta e da resposta do Léo é aquele negócio de analysis by synthesis, né, que o Halley fala. Né? É impossível você cortar se você não tem se você já não pensa aonde você está cortando. Então, você tem, na análise, tem a síntese, na síntese tem a análise, porque você, para cortar num certo lugar, você está sabendo que aquilo dali, você já fez uma análise, aquilo dali é um sintagma, por exemplo. Você pode cortar ali. Né? Um é o avesso do outro, mas eles trabalham juntos. Né? Tanto a análise como a síntese. Se você quiser ler mais sobre isso, tem um artigo do Maurice Haller, que é um grande linguista que morreu há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, só sobre esse assunto. É legal. Depois você deve ler. Mas o chunking, ela não pressupõe nenhum tipo de. Quer dizer, o merge, você não pode merge qualquer coisa, né? Aham. Aí o chunking não tem essa pressuposição teórica, é simplesmente, né, segmentar. Aí a base de quê? Aí, porque quando o Halley fala em segmentar, ele já está falando de uma segmentação bem teoricamente guiada, né, digamos Isso, assim. isso, E isso. aqui o chunking é o mais, né, neutro possível, né, digamos assim. eu tentei botar um exemplo aqui, tentei Léo, representar graficamente. Oi. não, desculpa te interromper, mas só juntando as explicações, obrigado, primeiramente, se puder mandar o artigo depois no grupo. E o que eu ia falar é que, com base naquele outro artigo que você usou como introdução, que os autores eles também usam para argumentação, faz sentido também porque lá eles estão, Isso, a palavra bate com o número de sílabas, né? isso. É uma palavra, uma sílaba, né? Isso vai ser questionado aqui nesse artigo, inclusive. Essas Sim, 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 sim. unidades Mas guiam o chunking. Isso mesmo. mas, mas eu digo, naquela introdução, aquele artigo que vai ser usado aí, enfim, você comentou sobre ele agora, em relação a anular prosódia, todas as palavras eram monossílabas. Sim. Ok. Mas assim, existe uma questão, inclusive, que é levantada na carta do Koopmans, que é sobre ou da Koopmans, eu não sei, em réplica a esse artigo que tem a ver com um outro artigo que eu apresentei aqui também, que era uma outra resposta ao estudo de Ding e colegas, que também envolvia o Puppel, os dois estudos envolveram o Puppel, que tem um problema aí que pode ter uma prosódia implícita, que foi um confound com o artigo, o primeiro o estudo de 2016. Mas, enfim, eu tentei representar graficamente o que seria esse chunking. Então, novos planos dão esperança. É a tradução da frase que o Ding e colegas usaram no estudo deles, né? New plans give hope. Novos planos dão esperança. E aí você vai criando pedaços da sentença conforme você vai escutando. Ah, já nas oscilações para integração, você teria a integração, ela já seria a integração de diferentes níveis na hierarquia. Então, e as oscilações refletiriam esse processo. Então, essa seria outra perspectiva. Ela não presume linearidade,
Ou seja, ela não presume você ir juntando uma palavra com a outra, uma palavra com a outra, uma palavra com a outra. E é compatível com estruturas sintáticas com dependência não adjacente. Eu não lembro se é a Cristina Nome que fala muito de dependências não adjacentes, ou é a Helena Ortiz. Eu vi uma apresentação de uma delas em algum congresso, e elas ficam falando de DNA, dependências não adjacentes, que É é Nami que estuda isso muito. nome, que é o que o garoto, por exemplo, o que o garoto comeu. O que seria o complemento de comeu. O garoto comeu o quê? Então, você tem aí uma palavra, você tem um sintagma, que é o garoto, entre o objeto do verbo e o verbo. E aí você tem uma dependência não adjacente. E aí o outro exemplo que está no artigo, eu só traduzir, é o garoto que o gato lambeu espirrou. The boy, que seria The boy the cat licked sneezed. Ah, e aí você tem um sintagma dentro de outro, e depois eles vão falar sobre isso em mais detalhes, sobre esse aninhamento, nesting. E aí você tem uma quebra aí, uma dependência não adjacente. Então, essa hierarquia, segundo os autores vão argumentar, ela não a oscilação para Chunky não lidaria bem com ela. Ah, e aí essa integração ela pode ser de processos em diferentes escalas temporais e ou regiões cerebrais, como eu expliquei inicialmente. Na primeira metade do artigo, os autores forneceram 5 argumentos de por que uma abordagem de Chunky não é adequada. E na segunda metade do artigo discutirão... Perdão. Nossa, ficou meio gramatical isso daí. Mas eles discutirão propostas que atribuem às oscilações neuronais o papel de integração. Porque não basta dizer que elas representam a integração. Eles mostram algumas propostas de como isso se concretizaria. Então, aí eles entram em mais detalhes sobre o chunking. Considera-se que há alinhamento entre a fase da oscilação e as marcas no sinal acústico. O alinhamento leva ao chunking. E pelo que eu entendi, a fase da oscilação são momentos na oscilação, picos na oscilação. Em casos em que o estímulo externo não dá os sinais necessários para o alinhamento, por exemplo, para alinhar a oscilação com uma sentença, os neurônios usam do conhecimento gramatical prévio para formar as unidades sintáticas. O primeiro processo de alinhamento do estímulo externo com os sinais internos seria o alinhamento adequado. É uma tradução providenciada, porque em inglês está entrainment proper. E o segundo é sincronicidade intrínseca. Que em inglês eu esqueci agora como é que fica. Intrinsic synchronicity, alguma coisa assim. Ah, Autores atribuem a visão de Chunking a uma fonte teórica, Gerald Puppel, e uma empírica, que é o estudo de Zink e colegas de 2016. Só que aí cabe uma ressalva, por isso que eu botei em vermelho. Porque o Kupfman, quando ele faz um comentário sobre esse artigo, ele levanta um erro de interpretação dos autores desse artigo com relação a atribuir a noção de chunking a esse estudo de Zing e colegas em 2016, que inclusive quando a gente discutiu ele aqui, ele realmente não fala exatamente de chunking. Ele, na verdade, fala, a preocupação dele é mostrar, num experimento bem controlado, como as oscilações neuronais rastreiam a construção de representações linguísticas. Eles não falam em chunking. Só que o estudo deles permite uma interpretação de que as oscilações neuronais as oscilações neuronais representam chunking, e aí tem uma diferença. Mas, enfim, eu achei já importante fazer essa ressalva. Eu acho muito engraçado que você faz essa previsão, porque eu não li as respostas, as réplicas, mas toda hora eu tive essa impressão quando eu estava lendo o artigo, pensando assim, que engraçada, eu nunca tinha interpretado o artigo dessa forma, que ela está como se ela tivesse assim, contra-argumentando, e aí eu fiquei com a impressão, tipo, será que... Porque às vezes você projeta, né, uma interpretação.
Não é exatamente aquilo que você lê, mas você vai preenchendo as lacunas de acordo com as suas crenças, né? Aí fiquei assim, será que... Então eu achei, de qualquer forma, mesmo você criticando, o texto, ele aponta para uma possível ambiguidade, por isso que é importante. Porque eu acho que deu margem a interpretar de várias formas, um pouco. Você entende? Sim, a resposta, na verdade, a resposta a tréplica, na verdade, né? A réplica à carta que apontou, fez essa crítica, assim, foi minha impressão, tá? Não, não foi uma admissão de culpa, mas foi elas argumentando como aquele estudo acarreta na ideia de chunking. Só que só que Aham. elas não param e falam, eles não param e falam assim, não, mas na verdade, os autores em si não falam que é chunking. É. Mas É, eu achei curiosa. Eu pensei assim, sim. caraca, como você lê algo está tão influenciada, né? Assim, é 20% que você lê e 80% que você fica preenchendo com aquilo que você já pensa, você já sabe, e às vezes pode até enviesar em muito, né? A leitura. Achei isso interessante. Mas desculpa, não fiquei Não, sem problema. ansiosa para falar isso, aí você aludiu agora a essa, né, essa questão, aí eu resolvi falar. Agora eu vou Sem ficar quieta. problema. Aí tem a fonte teórica, pelo que eu entendi, é porque não foi exatamente um estudo que nem uma sequência de experimentos que nem o do Ding e colegas. Mas a teórica seria o seguinte: você tem a banda teta que acontece, que tem essa frequência de 4 a 7 Hz. E ela corresponde à duração média de sílabas. Se eu não me engano, acho que 4 Hz, se eu não me engano, dá, por exemplo, 4 Hz, 4 picos por segundo, cada pico 250 milissegundos. E, e as sílabas, elas ocorrem, a gente fala acho que 4 sílabas por segundo, então cada sílaba, a média pelo menos, né? Seria uma sílaba a cada 250 milissegundos. Então, o processamento das sílabas ele vai ser linear. E aí o processamento, essa proposta ela é linear, porque as sílabas vão vindo linearmente, né? E a empírica, por conta do estudo que já coletou uma série de experimentos que associaram o processamento de segmentação de estímulos auditivos em sílabas, sintagmas e sentenças a frequências que correspondem à duração, às suas durações, 4 Hz, 2 Hz e 1 Hz, respectivamente. Ah, e aí elas vão começar a argumentação, os argumentos os argumentos contra a oscilação para Chunking. Aí eu vou tentar dar uma corrida quanto do tempo. Ah, então vamos lá. Primeiro, um ritmo estrito para sintagmas não pode ser estabelecido. Então, o argumento de Popper sobre oscilações e segmentação reside em uma duração quase regular de sílabas e palavras, mas palavras e morfemas variam muito em duração, assim como a quantidade de palavras em um sintagma. Então, por exemplo, você pode ter minhocas jovens longas. Ah, o que é interessante, porque eu não tinha, quando no estudo do Zink e colegas, é, apesar de realmente você ter uma sentença um segundo e você ter um hertz, eu tinha entendido que eles não estavam associando isso à escala temporal da sentença sem um segundo, mas realmente tem um bate temporalmente, né? E, além disso, sintagmas diferentes e com diferentes durações podem exercer funções sintáticas intercambiáveis, o que não se encaixa com a visão de uma oscilação neuronal por nível sintático. Ah, outra crítica ao desenho experimental de Ding e colegas é que os picos espectrais podem refletir a ação do parser na segmentação dos estímulos linguísticos para liberá-los da memória de trabalho. Ou seja, você tem essas informações armazenadas na memória de trabalho já. Você não tem a criação da representação dos estímulos, pelo menos foi o que eu entendi. E aí, ao invés daqueles picos representarem a construção representarem o chunking, eles representariam a, 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 o processamento, segmentação desses estímulos na memória de trabalho. A duração variável de sentenças e sintagmas faz com que o oscilador é a fonte geradora das oscilações, tá? Isso está explicado
de forma resumida, eu achei até bem didática, em uma daqueles quadros dentro do artigo, que vai mergulhar mais nas explicações sobre o que são phases, o que são as oscilações. Então, outra crítica, pela duração variável de sentença sintagma faz com que o oscilador precise atuar em bandas de frequência diferentes, entre as bandas subdelta, abaixo de 1 Hz, delta e teta. No entanto, não há clareza quanto à equivalência funcional da atividade populacional em bandas diferentes. Ou seja, se uma população está na banda delta e depois ela está na banda teta, não segundo os autores, até onde eu entendi, não dá para fazer uma equivalência funcional. Então, se você tem uma sentença que está num ritmo subdelta, será que dá para. E aí você tem um pico subdelta no experimento, será que dá para fazer uma equivalência funcional com o pico de 1 Hz, que acontece quando você tem uma duração de 1 segundo, que aí está na fase, na faixa delta? Ah, então, será que. Enfim, foi o que eu entendi. O argumento 2. O ritmo da palavra e o ritmo do sintagma não são facilmente dissociáveis. Então, o argumento está relacionado ao anterior. Um sintagma pode ter a mesma quantidade de sílabas que uma palavra. Então, está um pouco relacionado também à questão da duração. Então, você pode ter a long bug, um inseto longo, e a palavra caterpillar, que É o mesmo é número de sílabas. centopeia? Não, esqueci como traduz. Centopeia? Não, não é Acetopeia. centopeia. É centopeia? É. Bom, enfim, é um inseto. Então, você tem um sintagma e uma palavra com a mesma quantidade de sílabas. Aí, segundo os autores, a falta de isomorfismo entre níveis da hierarquia linguística e suas durações na fala, perdão, eles falam que existe essa falta de isomorfismo. Eles chegam a mostrar um levantamento que um sintagma pode ter de 2 sílabas a 35 sílabas. Então, isso faz com que uma oscilação mais lenta seja necessária para unidades de nível linguístico menor. Ah, e sendo que normalmente a lógica é a contrária. É você ter um nível linguístico superior na faixa delta, sendo processado na faixa delta. Isso faz com que não haja uma explicação de como unidades de nível maior seriam construídas, já que a frequência mais lenta está sendo usada também para lidar com o nível linguístico menor, que no caso seria uma palavra inteira, com o tamanho de um sintagma. Então, o sintagma e a palavra ocupariam a mesma banda de frequência, só que o sintagma ele seria um nível hierárquico linguístico maior do que só a palavra. Ah, o argumento número 3, sintagmas sintáticos violam continuidade. Eu não sei se eu traduzi bem, porque eles falam contiguidade, contiguity, devido a alinhamento. Então, constituintes sintáticos são alinhados um dentro do outro. Isso prejudica o caráter linear e contínuo que as sentenças deveriam ter para que a operação de chunking fosse uma interpretação funcional adequada para as oscilações. Então, aqui tem o exemplo, né? Ana conheceu um homem alegre, um alegre homem em uma túnica de uma vila remota. Você tem from a remote village, você tem men in a tunic. E aí você tem o alinhamento desses dois sintagmas dentro do sintagma que é representado com cheerful, o nível maior do NP, que é um sintagma, a cheerful man in a tunic from a remote village. E aí você tem Ana conheceu, enfim. Não sei se expliquei bem, porque Ana conheceu um homem alegre. O homem alegre estava vestindo uma túnica. E ele é de uma vila remota. sim. Eu tô falando assim, eu não sei se expliquei bem a questão do alinhamento. Ah, mas Sim. a questão se você tem uma coisa dentro da outra, não dá para você falar só em processamento linear, uma palavra depois da outra. Pelo menos é o argumento que os autores põem. Argumento número 4, o ritmo da palavra e o ritmo do sintagma não são facilmente dissociáveis. E peraí. É, e eu fiz tem algum erro de edição aqui. Desculpa, só um segundo.
Não seria eu se eu não tivesse errado alguma coisa nos slides. Ahn, eu coloquei o título errado. Estruturas sintáticas, aí eu vou olhar aqui do artigo. Estruturas sintáticas, construção de estruturas sintáticas não são apenas agrupamentos de palavras consecutivas. Então, está relacionado a essa questão da relação de termos que são não adjacentes, como no exemplo, o que João disse que o macaco cinza comeu. Então, o que está relacionado com aquilo que eu já tinha explicado antes, né? O que é o complemento de comeu. Então, não dá para estar relacionado com isso que eu mostrei agora, na verdade, que não é só um grupo de palavras depois do outro. E os sintagmas delta não são unidades primitivas na construção de estruturas sintáticas. Então, sintagmas delta são assim chamados porque tais sintagmas se encaixam acusticamente na duração de um ciclo de um ritmo delta. No entanto, essa visão não explica como a sentença é codificada na mesma banda e sintagmas delta possuem também estrutura interna. Então, por exemplo, de uma vila remota, que vai estar dentro do sintagma delta. Seria um sintagma delta, mas dentro de uma vila remota tem uma vila remota e tem depois também a palavra remota. Além disso, o mesmo mecanismo que opera dentro deste sintagma deve também operar para formar o sintagma homem em uma túnica de uma vila remota. A complexidade sintática não é abarcada por uma simples sequência de operações em segmentos de sintagmas delta, já que uma estrutura sintática mais complexa já deveria estar sendo construída antes. No entanto, alinhamento delta pode exercer função no processamento sensório-motor para a predição, que aí, pelo que eu entendi, é o seguinte: você tem um processamento do sinal acústico e você usa as oscilações delta para poder limitar o processamento dos sinais acústicos, e aí você usa isso para poder prever o que a pessoa vai dizer, vai falar no momento seguinte. Ah, ou na memória de trabalho, para segmentar o material em um ou dois sintagmas por limitações de memória de trabalho. Você não consegue lidar com muitos sintagmas ao mesmo tempo. Ah, e aí, esses são os... Fala, Isso, Maria. isso só, né? Porque eu me lembro que quando a gente discutiu os outros artigos, a gente ficou um pouco na dúvida, lembra? Tipo assim, que foi um pouco arbitrário como eles. Foi não, parecia, né? Um pouco arbitrário como que eles recortavam os sintagmas, né? Tipo, você vai dizer que um, É porque teve um um caso. VP com NP é um sintagma, ou com, entendeu? Sim, eu acho que isso também é Lembra? questionado aqui nesse artigo em algum momento. Eu não É, lembro nem se incluí na apresentação, mas isso também é questionado. mas eu me E lembro que além a gente disso, teve essa discussão, né? Na sim, hora de você apresentar. É. teve um outro problema também, porque acho que teve sintagmas que eles teve um caso de um sintagma que o meio do sintagma, a fronteira, é, ficava no meio de uma palavra, o meio do sintagma. E aí eu lembro que isso também deu algum problema na interpretação dos resultados. Uhum. Ah, e aí as oscilações para integração, a integração se refere à capacidade de integrar elementos em diferentes regiões cerebrais ou escalas temporais. Isso permite um processamento não linear de construção sintática hierárquica. E aí eles vão explicar, eu não sei se eles deram só como exemplo ou se a noção para ilustrar o que seria o acoplamento de frequências e o processamento através de frequências, ou se realmente a origem do estava aí, veio desses estudos. Então, eles dão, por exemplo, o exemplo da visão no gato. Experimento com gato mostrou que grupos separados de neurônios, que cada codificam traços visuais diferentes, sincronizam-se para resultar na percepção. Então, você teria vários grupos de neurônios que, não sei se estou dando um exemplo equivocado, mas, por exemplo, um grupo de neurônios é responsável pelo processamento de cor, o outro grupo de neurônios responsável pelo processamento de bordas, o outro pelo processamento de profundidade. E aí,
só que eles não estão ocorrendo, eles ocorrem ao mesmo tempo, e aí eles usam as oscilações para poder se sincronizar, e aí você tem a percepção do que é o objeto. Ou seja, houve uma integração. Disparos neuronais, que seria o código spike, podem ser ampliados ou reduzidos de acordo com a fase da oscilação. Código temporal, que é aquele momento da oscilação, em que de uma respiração, né, de uma onda. E isso é para mostrar como pode haver essa integração, essa sincronização. E o exemplo do rato no labirinto é o seguinte: se você põe um rato num espaço que é conhecido a ele, num labirinto, um caminho que já vai ser familiar para ele sair e entrar e sair. Você consegue descobrir qual é a localização do rato com base nas células disparadas no hipocampo. Mas você não consegue, só com base nisso, saber a direção para onde o rato está indo. Para você saber, o que acontece é o seguinte: gente, eu li essa parte, só esse parágrafo, eu devo ter lido umas 4 vezes para entender e eu já esqueci. Mas é o seguinte: ah, na- é, um outro dado que vai ser informativo com relação à localização do rato e à direção dele vai ser o momento do ciclo. Então, o rato, ele vai estar mais, o disparo da localização vai estar mais inicial na fase do ciclo, quando o rato estiver próximo da saída. E vai estar do ciclo da respiração mais lenta. Ou seja, você tem duas frequências aí, uma que de disparo mais rápido e uma de disparo mais lento, uma oscilação mais lenta. Então, quando está tendo disparo, quando o disparo se move do início do final do ciclo, de um ciclo lento, para o início de um ciclo lento, você sabe que o rato está se direcionando para a saída do labirinto. Então, você precisa das duas informações. Você precisa saber tanto as células sendo disparadas, quanto o momento em que esses disparos estão ocorrendo com relação a uma outra oscilação mais lenta. E aí você tem interação através de frequências, porque você tem um disparo lento e um disparo rápido. E o disparo rápido ocorrendo em relação ao disparo mais lento. E aí você tem a interação entre as frequências, que uma frequência modula a outra. Então, a frequência mais rápida é modulada de acordo com a fase, ponto específico da frequência mais lenta. Então, pelo que eu entendi, seria o seguinte: você está lá no labirinto, e dependendo do ponto que você está no labirinto, as células que representam a sua localização vão ter os disparos rápidos em um determinado momento da frequência mais lenta. Então, assim, resumindo, aí eu botei entre colchetes porque eu tentei fazer um resumo meu de tudo isso. As discussões anteriores mostram como é possível haver interação entre frequências. E se as frequências representam, cada uma, níveis diferentes na estrutura hierárquica linguística, então é possível que haja interação simultânea entre processamentos de níveis linguísticos diferentes. Então, você tem um processamento inferior, ocorrendo numa frequência mais rápida, ao mesmo tempo que você tem um processamento de ordem maior, ocorrendo de forma mais lenta, e dependendo, por exemplo, você pode ter uma região com uma resposta mais lenta e uma com uma mais rápida, processando níveis hierárquicos diferentes. Então, de repente, uma mais uma estrutura sintática e a outra o reconhecimento de palavras. E também a possibilidade de você, ao longo da construção da representação sintática, que está na onda mais lenta, você ter a atuação em momentos específicos desse nível menor. Ou seja, integração de informações em níveis diferentes, em escalas diferentes. Por fim, apenas para Posso te perguntar uma coisa? No anterior, que você está com o rato dentro do labirinto, isso foi isso foi um exemplo do autor? Foi você isso. que trouxe?
Não, é do autor, é o Rato no Labirinto. Tá. Porque eu tinha entendido isso como se fosse as A não ser, oscilações mais rápidas, quando ele estivesse resolvendo uma unidade do labirinto, que é sair de uma caixinha e ir para a próxima. Enquanto ele está nessa fase, ele tem oscilações mais rápidas. Mas quando ele estiver chegando no fim, aí ele vai ter uma oscilação mais lenta, que vai dar uma espécie de um resumo todo o processamento que ele fez até ali. Então, ele estaria enxergando. entendi, pode ser que eu tenha interpretado errado. Desculpe, Ah, professor. tá. Então, ele estaria enxergando cada um desses pequenos pedaços que ele está passando como um chunk linguístico, que é igual a um chunk linguístico, né? A gente tem o primeiro sintagma, o segundo sintagma, e depois a gente tem uma noção, né, do sentido total da frase. Eu sempre vejo essas oscilações relacionadas com isso, com uma possibilidade de você sincronizar um significado que era partido e que você conseguiu juntar numa coisa só. Né? Então, o labirinto faria isso, quer dizer, viria de representações menores, partes menores, e depois o caminho inteiro. Eu estava relendo aqui agora, eu entendi o que a senhora quis dizer, mas assim, mas então, você teria, eu tinha entendido que você já tem, por ser um caminho familiar, você já tem a onda mais lenta. Então, assim, além a representação do todo, mas eu tinha Não, entendido isso, mas de mas qualquer forma, mesmo que você já tenha tido uma representação dessa maior, ela vai sim, você tem acontecer que. depois da mais rápida, porque a mais rápida vem antes, porque é mais rápida, né? Então você Hum, só pega a maior quando você tem algumas mais rápidas ali no meio, né? Eu também tinha visto exatamente a não, mesma coisa. é Com porque esse assim, exemplo pelo do que eu entendi, gato, o exemplo é do porque. gato. Você mostra os neurônios que são capazes de reconhecer um certo tipo de traço visual. Aí você tem lá uns 5 traços visuais, aí você olha, não sei o quê, é esse objeto. Não, Você, ah, é que assim, pega, aqui no, só para ler um trecho aqui do artigo, crucialmente, a localização do rato e a direção podem ser recuperadas do momento preciso do disparo de células de lugar relativos ao campo. Nossa, um sintagma enorme aqui. Desculpa, eu vou botar em inglês aqui. To the background local field potential theta rhythm. E aí, pelo que eu entendi, o primeiro seria no ritmo gama, o segundo seria no ritmo teta. Só que eu tinha entendido que você teria os dois ao mesmo tempo. E aí você teria os disparos no ritmo gama ao mesmo tempo que você tem a representação, a onda mais lenta, que seria no ritmo teta. mas essa onda mais lenta, ela cicla mais lenta. Então, elas podem até virem juntas, mas quando você tiver 3 da mais rápida, você vai estar chegando no final da mais lenta. E os significados são diferentes delas, porque cada uma sincroniza pedaços diferentes. Entendi. Elas vão juntas, mas a mais lenta vai demorar mais para. Né? Eu acho que nesse exemplo da visão dá bem para sacar isso. Tá. Ou seja, houve uma integração, disparos neuronais, o código spike podem ser ampliados ou reduzidos de acordo com a fase da oscilação. O Uhum. que você está pegando, se você está pegando um traço, 2 traços, né? Aí tem um momento, num certo tempo, que você junta aquilo tudo e você reconhece o objeto, que antes estava sendo decomposto por traços. Tá. Eu não estou conseguindo recuperar o trecho, mas o que eu me lembro, mas eu também li meio por alto, o que eles estavam querendo dar exemplo é que o
o Theta ele vai mudar de fase se ajustando ao mais lento, Não, entendeu? o teto é mais lento. Eu falei o quê? Ah, desculpa. O mais rápido vai Não, se não, não, ajustando não. ao mais lento, né? Ele vai se juntar na mesma, não na mesma fase, né? Mas vai juntar no início, né? Ou no final. É isso que você está falando, Léo? Eu estou falando de um nesting dessas ondas, entendeu? Essas ondas elas são radiações que começam no mesmo momento. Isso que ele falou é tudo junto. Mas só que tem uma que é muito mais lenta, mas muito mais lenta. Aí essa que é muito mais lenta, ela vai levando em consideração todas as outras que estão acontecendo embaixo dela, que estão acontecendo mais rápido. Ela está no cômputo dela. Quando ela chega no final, ela tem uma digestão, né? Ela sincroniza para um significado. Tá Entendi. bom. Eu depois eu vou corrigir isso nos slides, tá? Vou deixar isso mais claro. Obrigado, professor. Ô, Léo, assim, eu vou adicionar uma informação que eu também fui ler, porque eu tinha entendido, eu tava pensando em outra coisa, porque esse experimento do rato, ele também ele já foi usado em questões de memória, para dizer que, por exemplo, tem uns neurônios que disparam antes do rato entrar no labirinto e depois, para meio que ele lembra da informação antes e também tem algum processo de consolidação da memória depois. E aí no artigo aqui, ele fala assim, ó. O disparo das células de lugar no final da fase teta, quando o animal entra primeiro no campo, no local, no local, com disparos progressivamente se movendo para uma fase mais anterior dentro do ciclo teta, enquanto o animal se move pelo campo até sair. Aí esse código neural, baseado na atividade gama, junta, né, nested, com a onda, o ritmo teta, ele meio que ele vai acontecendo meio que nesse processo de consolidação da memória, porque ele fala aqui, ó, que esse nesting, ele pode ser usado retrospectivamente durante a codificação inicial da memória ou prospectivamente para a trajetória para o planejamento da trajetória ou para predizer localidades futuras. Então é meio que como se essas duas coisas juntas, elas estivessem relacionadas a esses processos de tentar lembrar e tentar codificar. Então, lembrar seria mais rápido, seria talvez a onda gama, e o codificar seria mais lento depois. Por isso que ele vai meio que aprendendo aos pouquinhos, seria na onda teta. Mas assim, Não, eu fiquei eu acho que ele confuso. está falando de memória, sim, mas eu não acho que ele está falando, não. O que eu acho é que se você já tiver percorrido esse caminho, que foi o caso do rato, que não estava vendo aquilo, ele já tinha todas aquelas representações, tanto as mais curtas como as mais longas, estavam todas já na cabeça dele. E ele foi recuperando passo a passo, à medida que ele foi achando, ele foi recuperando da memória. Você tem a memória, ela tem uma correspondência com essas radiações, ou seja, essas radiações elas podem ser memorizadas também, elas estão lá memorizadas, e você refaz isso quando você refaz o caminho. Né? Sim, eu Tem falei uma coisa sobre a. que eu li com a Isadora, que é para reconhecimento de face, que é assim: você está andando num corredor que não tem tanta luz e está vindo uma pessoa na sua frente. Aí primeiro você vê o contorno, depois você vê não sei o quê, aí você fala, ah, é a maré. Demora um tempinho, né? E você vai pegando, 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 aí chega num ponto que você consolida e você tem uma. E aí, essa ilustração que eu li com a Isadora mostrava assim um traço, qual era a radiação, não sei o quê, aí depois a teta. Quando você conseguia chegar na tua memória e tinha acesso na tua memória a uma pessoa que correspondia àqueles traços que você tinha conseguido ver. Aí eles diziam que eles estavam fazendo isso num lugar sombrio
para ter a possibilidade de ter cada uma dessas ondas ativadas no momento, porque não era uma coisa assim que você estava com luz e você via tudo ao mesmo tempo. Então, eles fizeram uma coisa paulatina, porque tinha uma dificuldade de você recuperar todas as informações básicas, até chegar num ponto que você via tudo. Quer dizer, eu acho que é isso que eles estão falando, mas não tenho certeza. Tinha perdido a tecla aqui de mutar, desculpa. É, Obrigado, Pedro. eu entendi um pouco diferente, na verdade. Eu falo que você. Mas não, mas eu acho que a gente tem que ler e não ficar tentando falar o que relembra, porque Eu acho que tem é, que, assim, eu acho que é um trecho, são informações muito bem resumidas, mas que são complicadas e a gente precisaria pegar os artigos de é, referência para poder compreender melhor, né? porque eu fico oscilando entre a explicação do Pedro, por exemplo, de uma recuperação de memória ou de uma ideia de que, na verdade, o código neuronal ele existe na, digamos assim, em como que são configurados ao mais rápido em relação à fase do mais lento. E que isso meio que configura o mapa mental do lugar que ele tem. E quanto mais próximo ele fica do lugar, o código neural para ele estar próximo do lugar é o início, o rápido está no início da fase não da lenta. Não, mas no estudo eles estão falando falando sobre codificação de memória. Isso. Então, o que eu estou em dúvida, que eu tenho que reler, é se ele tá chegando, digamos assim, é assim que né, as frequências codificam o mapa do labirinto como todo, ou se é tipo eu estou recuperando a memória e agora reconheci, entendeu? Entre essas duas Depende coisas. se é a primeira vez que ele está fazendo ou se é a segunda, né? Eu lembro naquele artigo de memória que eu tinha mandado no grupo tem uns meses, e aí eu relacionei isso diretamente, porque no artigo falava que, por exemplo, quando você bota o rato no labirinto em que ele já passou, eu esqueci exatamente o nome do termo que eles usam, mas é um spike que é muito rápido, que ele meio que faz Não assim. disparo, o spike é um disparo. Isso, mas é porque tem um nome específico, é alguma coisa spike. Espíndola. Eu não lembro Spike é nela. espíndola, que é o nome É, mais. mas é em inglês o termo técnico, mas eu não lembro. Sei. Mas, inclusive, ela acontece durante o sono também, que é meio que ele lembra tudo, ele meio que faz um mapeamento do local antes de entrar e depois de sair. E aí, meio que são muito rápidas essas ondas. Por isso que eu relacionei isso. E a onda teta seria enquanto ele andaria pelo labirinto. Mas agora, depois dessas 5 explicações, eu fiquei confusa. Eu já não sei se eu E a entendi. gente está parado eu, pelo menos, eu meio que pulei essa parte justamente para pensar, não, ok, é um exemplo, eu acredito no exemplo, eu vou para a próxima. Agora que a gente está falando, é um familiar path, né? Eu acho que é interessante porque a gente pensa em algo que é um mapeamento espacial, mas parece que ele mapeia o espacial a partir do tempo também, né? Bom, eu acho que a gente precisa Sim, ler mas esse é estudo. isso, a questão é essa. É, né? Não é só qual célula é disparada, mas o disparo em que momento da É, fase. Uhum. é, sim. E aí eu acho isso muito interessante, que aí a gente começa que acho que foi isso que você quis me falar uma vez, Maria. Quando a gente pensa, como é complexo a gente pensar essa questão da neurologia, no sentido de que um conhecimento não vai ser só a forma como um grupo de neurônios está conectado, ou quais neurônios estão conectados. Tem uma série de, Isso. de elementos, É. elementos aí. Não é só o engram, hein, Pedro? É o código neural também, É, né? São nossa, muitas mas dimensões. é muito. É porque aí quando a gente vai estudando parece pouca coisa, mas assim, quando você vai ver um negócio mais Parece? técnico, assim, parece porque assim, quando eu li o artigo de Engrama, eu percebi que eu não sabia absolutamente nada sobre sinapse, assim. Porque assim, é muito mais.
a processos que são extremamente micro ali, assim, troca de RNA entre neurônios, por exemplo, que eu não sabia que existia, que codificam diferentes processos, então isso é muito bizarro. É. Desculpa, eu sei que eu tenho que continuar com a apresentação, mas eu fico me perguntando se todo neurocientista sabe realmente disso tudo. Assim, neurocientista da Nada, cognição. não. Claro Porque que eu quero não. saber como culpado eu tenho que me sentir por ter dificuldade de lembrar isso tudo. Cada um só sabe um pedacinho de nada. Eu acho que o que a gente está querendo fazer é querendo entender localização de rato, é a gente que é louco, né? Mas assim, se o processo está envolvido na linguagem, né? Porque acho que o que está dificultando é a questão da lógica, né? Aham. Mas enfim, desculpa. Ah, aí tá vendo? Outro erro de edição aqui, mas enfim. Ah, Resumindo, as discussões anteriores mostram como é possível ver interação entre frequências e se as frequências representam cada nível diferente na estrutura hierárquica. Então, é possível que haja interação simultânea entre processamento de níveis linguísticos diferentes, o que descartaria a necessidade de linearidade. Por fim, apenas para esta sessão, uma distinção importante entre oscilação para chunking e oscilação para integração é que, nesta última, não há isomorfismo entre duração de representações internas, baseadas em oscilação, e duração de estímulos internos. Então, você pode ter um estímulo externo mais longo ou mais curto e uma duração de representação interna que vai se refletir numa onda que seja mais rápida ou mais lenta. Eles chegam a citar, quando eles questionam a questão da duração da sentença, eles chegam a citar que, por exemplo, teve estudo que mostrou ondas de 0,1 Hz para uma sentença, por exemplo. Ah, Isso porque a função das oscilações não é segmentar o insumo linguístico, mas construir as relações estruturadas que são inferidas do insumo. Isso, segundo os autores, com base em conhecimento gramatical prévio. E aqui devia estar em vermelho, porque, mais uma vez, isso presume uma determinada teoria linguística, um determinado modelo de linguagem. E aí, a seguir, ela apresenta 3 propostas é, que são considerados para capitalizar na capacidade integrativa das oscilações. Então, até aqui foi mostrar que as oscilações neuronais elas podem potencialmente ser vistas como um meio de integrar informações em diferentes escalas. E aí agora eles vão falar sobre propostas para capitalizar esse potencial na implementação de modelos neurocognitivos da linguagem. A proposta 1 que é engraçado. A primeira proposta é a biolinguística, que está dividida em 2 propostas. A proposta desses autores e dos outros autores, dos autores em rosa e em verde. A proposta ambas as propostas, elas têm algum diálogo com achados neurofisiológicos, mas só para não ficar parecendo que os autores tiraram isso da cabeça. E aí as etapas seriam, da primeira, monadização, que é você criar unidades a partir dos traços do estímulo. Combinação, que você vai combinar esses conjuntos. Rotulação, que é quando você vai dar, por exemplo, na combinação, você vai combinar palavras, e aí que vão formar, por exemplo, um sintagma nominal. E na fase da rotulação, você rotularia esse sintagma como um sintagma nominal. E consolidação, que acho que é autoexplicativo, mas você consolida a representação. E aí você teria cada uma dessas etapas associadas a um acoplamento de bandas de frequência diferentes. Então, o primeiro seria alfa-gama, o segundo seria alfa-beta, na verdade, o segundo e o terceiro seriam alfa-beta e o quarto seria teta-gama. Não é explicado em detalhes o porquê dessas bandas de frequência, mas está lá a referência se a gente for discutir isso um dia. Uh, e aí tem uma outra proposta que, segundo os autores, ela segue uma lógica parecida, mas que propõe processos sublinguísticos diferentes, que é de construção de conjuntos de traços, processamento combinatorial, a memória sintagmática e a predição linguística, que seria no acoplamento alfa-gama.
O que eu achei engraçado, porque se você tem uma predição que é de uma estrutura, por exemplo, uma predição não é só no nível menor, então teria que estar numa frequência mais lenta, né? Que a gama, se eu não me engano, é mais rápida. Mas, enfim, não é discutido at length, né, em detalhe, essas propostas, mas são feitas uma consideração que é feita uma consideração sobre essas propostas, que é o seguinte, olha, que bom, elas são propostas biolinguísticas, né? Estão embasadas em teoria linguística. Só que não tem implementação algorítmica no detalhe de como isso se concretizaria em processamento de tempo real. Não basta, segundo os autores, correlacionar um ponto da teoria sintática com um processo neuronal. E aí elas fazem menção ao mapping problem, que a gente já discutiu antes do, Pouco. do Popper. A proposta número 2 já é uma proposta de implementação algorítmica já, dos processos envolvidos no processamento linguístico. Esse é o modelo DORA, que é o baseado no modelo LISA. DORA significa descoberta de relações por analogia. Foi desenvolvido como um modelo de raciocínio, mas estendido para um modelo de computação cortical de estruturas sintáticas. Então, ele é um modelo algorítmico pensado com relação às oscilações neuronais. Foi o que eu entendi. Ah, ele se apoia na assincronia ou sincronia para manter representações de diferentes argumentos, manter representações de diferentes argumentos distintas umas das outras. Então, tem, por exemplo, o exemplo do o gato lambeu o garoto. Então, você tem a manutenção, você tem ali o lamber, você percebe que tem dois papéis ali, lamber e lambido, e que você tem dois conceitos associados nessa sentença, que é o garoto e o gato. Então, o reconhecimento desses elementos menores estaria nas bandas de frequência maior. E aí você teria, num nível superior, o reconhecimento de que você tem um lambedor, que é o gato, e um lambido, que é o garoto. E aí depois você tem a construção da representação da sentença, que é o gato lambeu o garoto, perdão. Ah, em termos neuronais, maiores níveis sintáticos são associados a frequências mais lentas. A interação através da frequência, de diferentes frequências, com unidades de nível inferior disparando em fases específicas do ciclo da unidade de nível superior. Quais seriam as fraquezas desse modelo? Também relaciona ritmo em que o sintagma é representado com o ritmo do sinal físico, que foi um ponto criticado anteriormente, que o ritmo do sinal físico não necessariamente vai corresponder a esses ritmos neuronais. Cada camada representa, respectivamente, o predicado completo, relações unitárias e papéis individuais, e conceitos, não deixando claro o que aconteceria com sintagma como pelugem seca e empoeirada, porque nesse sintagma você vai ter uma pelugem que é seca e uma pelugem que é empoeirada. E aí, como é que fica no mesmo nível a representação do mesmo conceito com relação a dois outros conceitos? A questão é a seguinte: esses conceitos estão relacionados, mas o mesmo conceito, ele vai ter que estar separado em duas relações, em dois predicados separados, e não fica claro como é que no mesmo nível você vai manter No dentro desse mesmo nível, modelo. com conceitos diferentes. Oi? No mesmo nível, com conceitos diferentes. Na verdade, no mesmo nível, o mesmo Seca. conceito que está sendo compartilhado com dois predicados. Uhum. Porque você teria, pelo que eu entendi, você teria que ter um outro nível para isso. Por fim, esse modelo ele é altamente lexicalizado, ao passo que a sintaxe até pode ser, mas não sempre. A sintaxe, aí tá, eles citam que aí mais uma vez aquela questão de que eles estão partindo de um pressuposto de uma sintaxe que depois vai ser chamada de transformacional na sua natureza.
Aí tem o modelo VS-Bind. Eu vou falar rapidinho. Aí eu vou pedir para só me interromperem se for por dúvida, porque a Renata vai ter que sair 4 horas, aí ela vai ter que parar a gravação. Aí eu vou fechar aqui rapidinho. O outro modelo VS-Bind, ele é vetorial. E aí, lembra, pelo que eu entendi, né, dentro da lógica da matemática, um vetor é uma lista é uma lista de elementos e que está sendo mantida ali ativa. E aí essa lista de elementos que está dentro desse vetor, cada um desses elementos pode ser ativado para poder entender a representação ali daquele vetor. Então, permite um processamento que não é sequencial. Permite, bom, enfim, baseado em esse modelo ele é baseado em operações de ligação, ou seja, você vai pegando os elementos e você vai ligando eles um no outro. Só que a cada elemento que você vai do vetor, você vai atribuindo uma posição. Então, por exemplo, o garoto que o gato lambeu. Então, você tem uma posição número 1 para garoto e uma posição número 2 espirrou. Uma posição número 2 para espirrou. E aí você consegue formar um chunk com o garoto espirrou, que vai ter a posição número 1 com relação ao garoto lambeu, ao gato lambeu, que vai ser um chunk número 2, que dentro de si vai juntar dois elementos, um que vai na posição 1 gato e na posição 2 lambeu. Me perdi um pouco, mas enfim, baseado em operações de ligação que podem ser desfeitas, ainda que com um resultado que não é inteiramente semelhante ao insumo. Não ficou claro de por que que você tirar do insumo, sai um output do insumo, e a partir do output você consegue tirar elementos unitários do insumo. Não ficou claro por que que nesse modelo, eu acho que não é explicado em detalhe, por que que nesse modelo, quando você tira a unidade do todo, essa unidade fica degradada, mas, segundo os autores, ela fica degradada. Isso seria um defeito, uma limitação desse modelo, mas que é interpretada por outros autores como algo positivo, porque algo desejado, porque a memória de trabalho humana e o processamento de linguagem natural também são limitados. Por atribuir posições a cada elemento do vetor e permitir representação de sintagmas em chunks, o modelo foca na natureza adjacente e não adjacente das dependências. Eu queria explorar isso aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, porque isso aqui mostra a formação das relações. Eu queria focar no exemplo The Boy, the Cat Licked Sneezed, que você tem claramente aí uma hierarquia, e que essa hierarquia ela não está clara só no... Se você pegar o garoto e o gato, se você faz um processamento linear, essa hierarquia ela não fica clara. O garoto que o gato lambeu, e o garoto que o gato lambeu espirrou. Tem uma hierarquia de informações em que o garoto espirrou é superior e o gato lambeu é inferior. Aí os itens individuais seriam a atividade gama e a posição serial seria a fase de cada explosão gama dentro do ciclo θ, que é o ciclo mais lento. Também, limitações. Não está claro como o conhecimento gramatical está armazenado e interage com este modelo. Também não está claro como a hierarquia está codificada nele. A representação, The boy sneezed, o garoto espirrou, com o gato lambeu, não representa a superioridade hierárquica do primeiro sintagma. Do sintagma, no caso, o garoto espirrou. Lembrando que esse símbolo do X é quando você liga um elemento no outro. Ainda, modelo não condiz com dado humano só permitir que informações irrelevantes sejam recuperadas do insumo. Você tem como fazer uma operação dentro desse modelo em que você recupera só o segundo item de cada sintagma. Espirrou e lambeu, o que não parece possível para humanos, porque, pelo que eu entendi, essa informação seria irrelevante, então ela se perde na memória. Mas cada modelo apresentado, aí a questão foram apresentados dois modelos, cada um deles com as suas limitações, mas cada um deles captura algo, captura algum aspecto do processamento e captura bem. O primeiro modelo implementa bem a representação de argumentos associando com respostas neuronais, e o segundo modelo captura bem a dependência entre sujeito e verbo.
Ahn, Considerações finais do artigo. O artigo abordou duas perspectivas quanto à interpretação funcional das oscilações, chunking versus integração, argumentando contra a primeira e a favor da segunda. Aponta que aponta para que haja, na verdade, maior exploração da visão de integração, aponta que para haver uma maior exploração da visão de integração, uma possibilidade é um alinhamento entre os objetivos de uma teoria gramatical e de um modelo neurocognitivo de construção de estrutura sintática. E também, alternativamente, que um modelo neurocognitivo de construção de estrutura sintática deve ter como ponto de partida um parser psicologicamente plausível. E essa última linha me deixou extremamente satisfeito com o artigo, esse último pedaço do artigo, porque está mostrando a necessidade que a gente tem de pensar, de quando a gente elaborar um modelo, a gente levar em consideração as limitações neurobiológicas e psicológicas. E, assim, eu sou a favor de você integrar bem essas duas perspectivas, ao invés de você botar simplesmente uma coisa é performance e uma coisa é competência. Porque, para mim, eu entendo a lógica da separação entre competência e performance, mas para mim a competência linguística ela tem que estar grounded, ela tem que estar ela tem que ser plausível frente às limitações que a gente tem que ter, a gente tem de performance. Assim, minha opinião. E assim, lembrando também que essas autoras elas são de uma visão bem sintaxista, né? E aí é uma outra questão, porque eu fui lendo, eu pensei, e peraí, e tem uma série de questões que as autoras não se propõem a discutir, mas são importantes. Por exemplo, onde entra a semântica nisso tudo? A gente pode até inferir que a semântica entra nas partes que a autora fala sobre o reconhecimento das palavras no fluxo da fala. Mas não fica claro. E onde é que fica, por exemplo, a morfologia? É, Bom, enfim. E aí você pode falar da pragmática, mas até que ponto a pragmática é uma competência linguística pode ser discutido, né? Apesar de que, enfim, tem um reconhecimento de que seja. Ah, Mas eu acho que elas estão se propondo a discutir os níveis de que o paper de Dean está abordando, né? Ou seja, então, eles não. Então, é porque Zing também está preocupado com abordar a sintaxe. A questão é, se você é de uma teoria que não dissocia semântica de sintaxe, como é que fica a semântica? não, Ah, totalmente, totalmente. e A primeira coisa que também que eu fiz foi procurar, né, assim, quem é essa autora e de que lugar ela fala, né, para Aham. você eu, ver qual é o dela. eu posso só, desculpa, posso só finalizar? Para Finalize, finalizar por minha favor. representação junto com porque a Renata vai ter que parar a gravação. É, Aí, para finalizar rapidinho, eu juro uma carta sobre o artigo e uma réplica. Lembrando que tem cartas que comentam o conteúdo desse artigo, cartas de outros autores, e uma réplica das autoras do artigo às cartas. Então, você tem comentários sobre o artigo e réplica das autoras do artigo aos comentários. E aí, assim, muito resumidamente, dentre três cartas publicadas discutindo o conteúdo do artigo, a carta de Lloyd Hall questiona que o artigo parte de uma presunção de que a sintaxe é hierárquica e de uma perspectiva de gramática transformacional. Os autores questionam que há propostas alternativas, como a gramática de construções e a gramática de dependência, que servem como modelos de gramática sem hierarquia, e que, portanto, são condizentes com a visão de oscilações por Chunky, que não presumem hierarquia. Inclusive, a gramática de dependência, pelo que eu entendi, ela é bem linear. Aí eu tive que fazer uma pesquisa por fora, por cima. Posso falar uma Fala. coisa? Como que é Deixa a eu só gramática? finalizar, só para ler a última parte, que aí a Renata pode fechar exatamente no final da apresentação, a gravação. A resposta dos autores do artigo à carta consistiu, basicamente, em mostrar que tais modelos não excluem necessariamente a existência de hierarquia e reforçam a posição de que ela é uma necessidade da representação da linguagem. A minha tréplica, a réplica. Para mim, as autoras do artigo, elas veem hierarquia em modelos que não necessariamente estão falando em hierarquia. Então, elas enxergam uma hierarquia dentro desses modelos. E esses modelos pode até ser que você discuta que os modelos da gramática de construção e a gramática de dependência, eles podem incluir hierarquia, mas não necessariamente incluem. Eu acho que a questão trazida pelos autores da carta é essa.
E os autores da carta reconhecem que há certos limites na gramática de construções e na gramática de dependência. Eles só querem colocar que há explicações alternativas. E, enfim, aí eu encerro. Aí, Enfim, Renata, parei em 4 horas certinho, tá? Tá ótimo, Léo. Paro a gravação agora, gente. Para. Só dizer obrigado por participarem, aí você pode encerrar a gravação. Parabéns, Léo. Então, Obrigado. Léo, por exemplo, essa carta, né? Por exemplo, tem propostas alternativas, por exemplo, a gramática de construções. Ali elas explicam como a gramática de construções lidaria com DNA, dependências não adjacentes, por exemplo. Elas dão um exemplo. Eu não sei se chega a ser exatamente dependência não adjacente, agora eu não lembro. E, sinceramente, desculpa, assim, teve um ponto que eu cheguei no meu limite de memória também, tá? Mas Totalmente, não, eu fico pensando, eu também não consigo me lembrar a- mas assim, elas 100%. deram um exemplo. Eu vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu só mostrar aqui meu obrigado por participarem aqui no slide. E